Caminhoneiro é parado pela PRF, mas a policial era a mulher que ele amou há 10 anos. Ele só queria terminar sua entrega, mas não esperava ser parado justamente por ela. 10 anos depois, no calor escaldante de uma manhã de janeiro, em um trecho esquecido da BR-116, um caminhoneiro experiente segue sua rota carregando tecidos entre feiras nordestinas. O asfalto treme sob os pneus, o rádio sintoniza num forró antigo e tudo parece mais um dia comum de estrada. Mas, ao ser parado por uma blitz da PRF, seu mundo para por completo. A policial que caminha em sua direção é a mesma mulher que ele amou há uma década e que desapareceu da sua vida sem nenhuma explicação. O olhar dela vacila, o dele congela. Ambos tentam esconder a avalanche de sentimentos que aquele encontro inesperado provoca. A abordagem termina rápido, mas a dúvida fica. Por que ela está ali? E por que o destino resolveu juntá-los de novo, depois de tanto tempo? Essa é só a primeira de muitas reviravoltas que vão fazer você repensar o que sabe sobre o amor, o passado e as escolhas que mudam tudo. Curte o vídeo, comenta de onde você está assistindo, se inscreve no canal para acompanhar essa história que vai tocar seu coração. O sol de janeiro não perdoava ninguém naquele trecho da BR-116. O calor fazia o asfalto parecer um espelho líquido e o motor do caminhão já reclamava da longa jornada. Dentro da boleia, o caminhoneiro mantinha o braço apoiado na janela aberta, deixando o vento quente bater no rosto suado. O rádio tocava uma música de Luiz Gonzaga e ele cantarolava baixinho, no ritmo que aprendia com a estrada. Solitário, firme e resiliente. Era um homem calejado pelo tempo e pela poeira. Desde os 18 rodava por aquelas bandas levando mercadoria de canto a canto do Nordeste. Agora, aos 42, o rosto já carregava as marcas do tempo e dos dias dormidos na boleia. Cabelos pretos começando a embranquecer, barba por fazer e olhar sempre atento. Trabalhava para uma pequena transportadora de Campina Grande, especializada em tecidos e utensílios para feiras e mercados. Naquele dia, seguia rumo a uma cidadezinha no sertão da Bahia, com um caminhão carregado de panos de algodão, lonas e redes artesanais. Mas tudo mudou quando viu o sinal da blitz. Ele desacelerou, acostumado com esse tipo de abordagem. Não era novidade, documentos, tacógrafo, carga. Tudo seria verificado, mas algo no ar estava diferente. Talvez fosse o calor mais sufocante que o normal, talvez o silêncio incomum dos outros carros parados. Ele puxou o freio com calma e encostou o caminhão na lateral da estrada. Foi quando a viu. A policial caminhava em sua direção com passos firmes, os óculos escuros refletindo o sol, o cabelo preso num coque justo sob o boné da PRF. Uniforme impecável, postura de quem não vacila. Mas, por mais que ela tentasse esconder, ele viu. Reconheceu de longe. O mesmo jeito de andar, a mesma forma de ajeitar a manga da camisa antes de falar. Era ela. O tempo parou ali. O coração dele, que não se apressava nem em descidas perigosas, deu um salto inesperado. Por dentro, a lembrança veio com força. 10 anos desde a última vez que vira aquele rosto. 10 anos desde a última conversa que terminou sem resposta. Um silêncio que nunca foi explicado. Ela tinha ido embora sem dizer porquê. E agora estava ali, com a prancheta na mão, pronta para abordá-lo como se fosse qualquer outro motorista. Ela tirou os óculos devagar. Documento do veículo, por favor. A voz dela tremeu na última palavra, mas ainda tentava manter o controle. Ele demorou um segundo a mais para responder, como se a mente estivesse tentando entender se aquilo era real. É claro, respondeu, puxando papéis do porta-luvas, o olhar fixo nela. Ela pegou os documentos, conferiu com uma rapidez ensaiada, mas seus olhos buscavam os dele o tempo todo. Ele percebeu. Nenhum dos dois conseguia fingir completamente. Está tudo certo. Pode seguir. Senhor. Aquela palavra doeu como uma punhalada. Depois de tudo, era assim que ela falava com ele? Ele assentiu com a cabeça e ligou o caminhão, mas não foi embora. Olhou de novo para ela. Ainda havia algo ali. Não era só surpresa. Era mágoa, era dor antiga, era lembrança viva. Ele começou a falar, mas ela deu um passo para trás. Siga, por favor. Temos mais veículos para atender. Ele hesitou, olhou ao redor, percebeu que os outros policiais observavam. O momento não era para conversas.
Não ali. Não ainda. Engatou a marcha e seguiu adiante, mas deixou o retrovisor voltado para ela até a última curva. A imagem dela encolhendo no espelho era quase um castigo. 10 anos sem notícias. 10 anos imaginando 1000 motivos para aquele silêncio. E agora, ali, diante dele, como se o tempo tivesse decidido brincar com sua vida. As próximas horas na estrada foram uma confusão de sentimentos. Ele quase perdeu a entrada para a cidade de destino. Quando estacionou o caminhão no depósito da loja que receberia a carga, mal conseguiu conversar com o dono. Estava em outro mundo. Na pousada simples onde sempre dormia, tomou um banho rápido, mas a água fria não apagava a lembrança daquele rosto. Ele se jogou na rede e encarou o teto de palha, ouvindo os grilos lá fora e o ventilador girando devagar. O nome dela veio à mente como se fosse um refrão esquecido. E então, no silêncio da noite sertaneja, ele sussurrou, como quem se rende ao inevitável: "Por que você foi embora?" Na manhã seguinte, ainda sem conseguir dormir direito, voltou à estrada. Mas algo dentro dele tinha mudado. A estrada, que sempre foi seu abrigo, sua fuga, agora parecia estreita demais para tantos pensamentos. O passado, antes enterrado com orgulho e teimosia, ressurgira com força. Durante café num posto à beira da pista, encontrou um conhecido de estrada, um velho amigo mecânico que agora morava na região. "Te vi passando ontem", disse o amigo, "e ouvi dizer que teve blitz ali perto da curva dos coqueiros. Aquela PRF nova tá sempre por lá. Nova na região, mas não tão nova assim. Me disseram que voltou para cuidar do pai, que tá doente. Era da capital. Gente de boa família. Acho que teve uns problemas no passado." O caminhoneiro apenas assentiu. Sabia exatamente de quem estavam falando. E, naquele momento, uma certeza lhe invadiu. Esse reencontro não era obra do acaso. O destino estava chamando. E ele não ia ignorar. Não dessa vez. Os pneus do caminhão rolavam lentos naquela manhã cinzenta, como se sentissem o peso que o motorista carregava no peito. Depois do reencontro, nada parecia igual. A estrada continuava lá, com seus buracos, suas placas amareladas, o barulho ritmado da lona batendo contra o vento. Mas dentro da boleia, o silêncio falava mais alto que o motor. O caminhoneiro já não ouvia a rádio como antes. O celular tocou 2 vezes. Era o patrão querendo saber se a entrega havia sido feita, mas ele não atendeu. Queria pensar. Precisava entender o que estava sentindo. 10 anos de distância não deveriam ter esse efeito, mas ali estava ele, inquieto, como se tivesse levado um murro no estômago e não conseguisse recuperar o fôlego. Ela tinha voltado. Ou melhor, nunca esteve longe de verdade. Morava ali por perto, cuidando do pai, segundo o amigo mecânico. O pai, aquele homem orgulhoso que nunca gostou dele, que fez de tudo para separá-los quando descobriram o relacionamento. Será que ainda estava influenciando a vida dela? E será que ela ainda pensava nele? Na parada seguinte, resolveu sentar num banco de madeira ao lado de uma lanchonete modesta, na beira da estrada. Pediu um café preto sem açúcar, como sempre fazia. O gosto amargo acordava, mas naquela manhã, nem o café conseguiu tirar da boca aquele sabor de coisa inacabada. Enquanto observava o movimento dos carros, escutou alguém se aproximar. "Você sumiu da rádio", disse o dono da lanchonete, um senhor baixinho, chapéu de palha e sorriso fácil. "Os ouvintes estão perguntando das suas histórias." Ele deu um sorriso discreto. Por insistência dos amigos da estrada, havia começado a participar de um programa de rádio local, onde contava causos, experiências, lembranças da estrada. Uma maneira de manter viva a cultura dos caminhoneiros, suas lutas e glórias. Tive os pensamentos que me tiraram da frequência, respondeu, tentando disfarçar, pois devia voltar. Você faz bem para quem ouve. Aquele elogio simples bateu fundo. Fazer bem para os outros e quanto a ele mesmo. Quando foi a última vez que cuidou do próprio coração? De volta à estrada, começou a traçar um plano. Precisava reencontrá-la. Conversar. Olhar nos olhos dela sem o peso do uniforme, sem a formalidade da blitz. Precisava entender. E se tivesse a chance, quem sabe, tentar recomeçar. Na semana seguinte, o destino ajudou.
Recebeu uma nova rota, uma entrega pequena de produtos para o Festival de São João de uma cidade vizinha, justamente onde ela morava com o pai. No dia da entrega, a cidade já estava toda enfeitada. Bandeirinhas coloridas cruzavam as ruas. O som de zabumba e sanfona ecoava por todos os cantos. Barracas de milho, canjica, pamonha e bolo de fubá disputavam espaço com os ensaios da quadrilha e o cheiro de fogos no ar. Ele estacionou o caminhão ao lado do galpão da prefeitura, descarregou os equipamentos e deu uma volta pela praça central. O coração batia mais rápido a cada esquina, imaginando que poderia cruzar com ela a qualquer momento. E cruzou. Ela estava ali, perto da barraca de apoio da PRF, conversando com os organizadores do evento. Usava o uniforme, mas parecia mais leve, sorrindo com os olhos. Ele observou de longe, sem ser visto, tentando decifrar se ela estava feliz. Tomou coragem. Aproximou-se devagar, esperando que ninguém estranhasse. Quando ela o viu, seu sorriso desapareceu por um instante. Mas não de raiva. Era surpresa, emoção. Achei que devia aproveitar a festa, ele disse, tentando soar casual. Ela demorou a responder. Você veio para a entrega? Vim. Mas acho que o que eu mais precisava entregar ainda está comigo. Ela baixou os olhos e por um momento o barulho da festa pareceu sumir. Eu devia ter falado com você. Há muito tempo. Ele assentiu, mas não disse nada. Queria ouvir. Eu fui embora porque não tive escolha. Meu pai fez ameaças. Disse que ia te prejudicar, que ia sumir com tudo que era teu. Eu era jovem. Tinha medo. Você podia ter confiado em mim. Respondeu, com a voz embargada. Eu sei, mas a vida às vezes assusta a gente mais do que devia. Ela respirou fundo, tirou o boné e passou a mão no cabelo. Achei que te esqueceria, mas não passou um dia que eu não me perguntasse como você estava. Se ainda andava por essas estradas, se ainda cantava Luiz Gonzaga. Ele riu de leve. Cantar eu canto, mas não é igual sem você do lado. Os dois ficaram em silêncio. O sanfoneiro começou a tocar shot das meninas ao longe e um grupo de crianças dançava na praça. Era como se o tempo tivesse parado para dar espaço àquele reencontro. Meu pai está doente, ela disse, depois de um tempo, e acho que ele queria te ver. Ele arregalou os olhos. Me ver? Ele sabe que errou. Envelhecer muda a cabeça da gente. E acho que ele quer acertar o que estragou. O caminhoneiro sentiu o peito apertar. A vida era mesmo uma estrada cheia de curvas imprevisíveis. Há 10 anos atrás, aquilo seria impossível. Mas agora, tá bom. Se for para botar fim nesse passado mal resolvido, eu vou. No fim da tarde, ela o levou até a casa simples onde morava com o pai. Um sobrado antigo, paredes descascadas, mas cheio de vida. O velho estava sentado na varanda, olhando o horizonte como quem vê o tempo passar devagar. Quando viu o caminhoneiro, não reagiu de imediato. Apenas acenou com a cabeça e fez sinal para ele se aproximar. Eu fui um idiota, disse, antes mesmo de qualquer cumprimento. Achei que sabia o que era melhor para minha filha, mas só afastei ela da felicidade. O caminhoneiro não respondeu. Sentou-se ao lado do velho e encarou o céu avermelhado. A estrada me ensinou muita coisa, disse, mas nunca me ensinou a lidar com o silêncio. O velho assentiu. Ela, encostada no batente da porta, segurava as lágrimas. Se ainda tem sentimento aí dentro, continuou o pai dela, não perde mais tempo. Rapaz, a vida corre mais depressa do que a gente imagina. A noite chegou com cheiro de fogueira e som de sanfona ao longe. A cidade dançava, cantava e comemorava. Na varanda daquela casa, um novo começo se desenhava. Ainda não era perdão total. Ainda não era amor recuperado, mas era um passo. E para quem vive da estrada, passos são tudo. 2 dias se passaram desde o reencontro com o pai dela. O caminhoneiro, acostumado com a pressa das entregas e com os destinos sempre definidos, estranhava aquela pausa. Ficou hospedado numa pequena pensão da cidade, a mesma onde sempre dormia quando passava por ali. Um quarto simples, com cama de ferro e um ventilador antigo que fazia mais barulho do que vento. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Revirou-se na cama por horas, até se render ao impulso que o perseguia desde o reencontro. Levantou-se, pegou sua mochila gasta e tirou de dentro um embrulho antigo.
uma caixa de papelão pequena, quase desbotada pelo tempo. Dentro, dezenas de papéis dobrados. Cartas. Cartas que ele escreveu para ela ao longo dos anos e nunca enviou. Cartas com palavras que ardiam no peito quando a saudade apertava. Algumas rabiscadas em postos de gasolina, outras na beira da estrada, muitas delas manchadas pelo suor ou pela chuva que escapava pela lona do caminhão. Eram memórias engavetadas, pedaços de um amor que ele acreditava ter enterrado. Sentou-se à mesa da pequena varanda do quarto e começou a reler uma por uma. E ali, entre palavras rabiscadas em papel de caderno, percebeu: havia mágoa, sim, mas acima de tudo, havia amor. Um amor que resistira ao tempo e às distâncias. No dia seguinte, decidiu procurar a policial novamente. Ela estava de folga, segundo um colega dela no posto. Ele soube que ela costumava ir à feira aos domingos, com o pai, para comprar os mantimentos da semana. Foi até lá, caminhando pelas barracas com calma, observando os detalhes da cidade. Era um dia quente, mas ventava forte, o tipo de vento que levanta poeira e sacode as lonas das barracas. E então a viu. Ela estava de costas, escolhendo abóboras e conversando com a vendedora. O pai estava sentado num banco próximo, debaixo de um guarda-sol improvisado. Ele se aproximou devagar, como quem respeita o terreno que está pisando. Ela se virou, surpresa, mas não assustada. Pelo contrário, parecia esperá-lo. "Trouxe algo para você", ele disse, tirando uma das cartas dobradas do bolso da camisa. Uma carta que escrevia há uns 7 anos. Não sei se ainda faz sentido, mas é sua. Ela pegou o papel com delicadeza, como se fosse feito de vidro. Os olhos dela tremeram, mas não se desviaram. "Você quer que eu leia agora?" "Não. Lê quando quiser. Só queria que você soubesse que eu tentei entender. Mesmo sem resposta, eu tentei." Ela sorriu com os olhos, segurando o papel contra o peito. Ele olhou para o pai dela e fez um gesto com a cabeça, respeitoso. O velho retribuiu com um leve aceno. Depois disso, seguiu o caminho. Voltou ao caminhão. Pegou a estrada. Tinha uma nova entrega para fazer, desta vez em uma cidadezinha mais ao sul. Mas a estrada parecia diferente agora. O vento batia com outro ritmo e, pela primeira vez em anos, ele cantou em voz alta dentro da boleia. Era Assum Preto, que ele sempre dizia ser a música que mais parecia com ele. Enquanto rodava, começou a perceber o quanto aquela estrada era parte dele, mas também o quanto ela o afastava de quem ele amava. Era hora de começar a pensar diferente. 3 dias depois, ao voltar da entrega, parou no posto da PRF. Não por necessidade de fiscalização, mas por vontade. Queria ver se ela estava lá. Estava. E o sorriso que ela lhe deu ao vê-lo, mesmo discreto, disse tudo. Leu a carta? Li. 3 vezes. E eu não sei se mereço um amor tão grande, mas eu quero lutar por ele agora. Ficaram ali por um tempo, conversando com calma. Ela contou como foi o processo de voltar para a cidade, cuidar do pai, enfrentar os julgamentos de uma comunidade que adora uma boa fofoca. Ele falou da solidão da estrada, dos anos em que sonhou em reencontrá-la e das vezes em que desistiu de acreditar. "Você sabe que a gente não vai ter vida fácil, né?" Ela disse, olhando para a rodovia. "Nunca tive, mas com você do lado, já vale o caminho." Naquela semana, ela o convidou para um almoço na casa dela. O pai dela já estava mais calado, mais frágil também, mas havia um clima de paz entre os 3. Enquanto comiam arroz de leite, carne de sol e macaxeira, ela contou que o pai havia encontrado, dias atrás, algumas das cartas que ela escreveu para o caminhoneiro anos atrás, mas que nunca foram entregues. "Eu escondi de mim mesma", ela confessou. "Me convenci de que não podia viver aquilo. E agora, vejo o tempo que perdi." O caminhoneiro não respondeu de imediato. Pegou a mão dela por cima da mesa e só disse: "A estrada ainda tem muita curva pela frente. Mas agora a gente vai juntos?" Ela assentiu com os olhos marejados. Nas semanas seguintes, começaram a se ver mais. Ele alterava as rotas quando podia, aceitava entregas próximas para ficar por ali mais tempo. Participou novamente do programa de rádio local. Contou a história do reencontro de forma sutil e muitos ouvintes se emocionaram.
A história dele virou conversa nos bares, nos postos e até nas feiras. Ela, por sua vez, também passou por mudanças. Recebeu uma proposta de transferência para uma cidade maior, com salário melhor, mas recusou. Disse que tinha pendências que queria resolver por ali, coisas que só o tempo e o amor explicam. E então veio o convite. Durante o forró de sábado à noite, na praça central da cidade, ele tirou um envelope do bolso da camisa quadriculada e entregou nas mãos dela. Dentro, uma carta nova, escrito à mão, como sempre, mas dessa vez não era sobre saudade. Era um pedido. Quer caminhar comigo, fora da estrada também? Ela não respondeu de imediato, mas os olhos, cheios de lágrimas, disseram tudo. O amor não precisa ser fácil, precisa ser sincero. A chuva caiu fina naquela manhã. O tipo de chuva miúda que nem esfria o calor do sertão, mas que deixa a estrada escorregadia e o tempo com cheiro de terra molhada. O caminhoneiro ajustou os espelhos retrovisores, desligou os faróis baixos. Tinha uma entrega a fazer a pouco mais de 200 quilômetros dali, uma rota conhecida, mas cheia de curvas perigosas e trechos mal conservados. Mesmo assim, ele saiu leve, desde que entregará aquela última carta, com o pedido mais sincero que já escrevera. Algo mudará dentro dele. Não era apenas esperança, era uma certeza. O tipo de certeza que só vem depois de muito tropeço. Na véspera, ela o havia abraçado de um jeito diferente. Sem pressa, sem medo. Ela não disse sim com palavras, mas ele sentiu no aperto do abraço, no tempo que ela demorou para soltá-lo. Enquanto avançava pela estrada molhada, o caminhoneiro pensava nas últimas semanas. Os encontros mais frequentes, as conversas até tarde, os silêncios confortáveis. Não era só reencontro, era reconstrução. Tábua por tábua, olhar por olhar, e tudo com calma. Eles sabiam que estavam pisando num terreno que já foi quebrado antes, mas a estrada ainda tinha seus testes. No quilômetro 72, o caminhão deu um solavanco. Ele freou com cuidado, encostou no acostamento e desceu para verificar. Um prego retorcido havia perfurado o pneu traseiro esquerdo. Ele coçou a cabeça, resmungou sozinho e abriu o compartimento de ferramentas. Trocar o pneu em dia de chuva não era novidade, mas nunca deixava de ser um incômodo. Enquanto erguia o macaco hidráulico, lembrou-se do pai dela, com quem agora tinha uma relação cordial. Trocavam poucas palavras, mas suficientes para manter o respeito. Na última conversa, o velho lhe disse algo que pegou de surpresa. Às vezes, a gente gasta a vida tentando consertar os outros, quando devia olhar para o que carrega dentro da própria alma. A frase ecoava enquanto ele apertava as porcas da roda sob a chuva fina. O passado ainda pesava. Havia marcas, dores que nenhum pedido de desculpa apagaria por completo. Mas o amor podia fazer florescer coisa nova até onde só tinha pedra. Com o pneu trocado, voltou para a estrada. A entrega foi feita com atraso, mas o cliente compreendeu. Gente do interior sabe que estrada não se governa. De volta à cidade, passou no posto de gasolina onde sempre abastecia. O frentista, um rapaz curioso e falante, sorriu ao vê-lo. Dizem que o senhor está mais sorridente ultimamente, provocou. Quem anda dizendo isso? A cidade toda? Uai, aqui a gente sabe das coisas antes que aconteçam. O caminhoneiro riu. Sabia como funcionava a vida nas cidades pequenas. Os olhos das vizinhas valiam mais do que câmeras de vigilância. E ele não se incomodava. Pela primeira vez, não se escondia de nada. À noite, ela o chamou para jantar. A mesa era simples, mas cheia de afeto. Galinha guisada, arroz de leite, farofa com banana e um suco de caju gelado. Comeram devagar, conversando sobre bobagens, uma receita que ela queria aprender, uma música nova que ele ouvirá na estrada. Mas havia algo não dito no ar. Depois que lavaram os pratos juntos, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo agora e as estrelas pareciam lanternas acesas só para os dois. Foi quando ela pegou na mão dele e falou: "Recebi uma nova proposta. Dessa vez, é um curso da PRF em Salvador. 2 meses. Treinamento especial para cargos de coordenação. É uma chance que eu sempre quis, antes de você aparecer de novo." Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não queria ser o motivo para ela recusar algo tão importante.
mas também não queria vê-la partir de novo. E o que você quer? Ela respirou fundo. Eu quero crescer na carreira, mas não quero perder o que a gente está construindo. Não preciso escolher só um caminho, ele disse. Eu rodo esse Brasil todo. A gente pode encontrar um jeito. 2 meses passam voando. Se for o que seu coração quer, vai. Ela sorriu e os olhos brilharam como nunca. A resposta dele era o que ela precisava ouvir. A confirmação de que o amor deles podia resistir até mesmo à distância, porque já tinha sobrevivido ao tempo. 1 semana depois, ela viajou para Salvador. Ele a levou até o aeroporto mais próximo, dirigindo sua caminhonete velha, que mal usava. Foram em silêncio a maior parte do caminho, mãos entrelaçadas no meio do banco, rádio desligado. Na despedida, ela não chorou. Ele tampouco. Era um adeus com hora marcada. 2 meses. E prometeram se escrever à moda antiga. Cartas de verdade. Com envelope, selo e tudo. De volta à cidade, ele retomou sua rotina. Rodava 3 a 4 dias por semana, mas agora voltava sempre para a cidade dela. Alugou um pequeno galpão perto da entrada da cidade, onde começou a guardar parte de suas ferramentas e equipamentos. Era seu jeito de fincar raízes sem abandonar a estrada. Durante esse tempo, recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa de transporte de médio porte, com rotas fixas e melhores condições. Mas a proposta implicava mudar-se para Petrolina e rodar em horários noturnos. Recusou, não pelo conforto da cidade, nem por medo de mudança, mas porque agora, pela primeira vez, ele queria escolher com base no coração. E o coração dele estava ali, naquela cidade pequena, naquela casa de varanda larga e janelas azuis. Durante os 2 meses de ausência, chegaram 3 cartas dela. A primeira falava da cidade grande, da saudade, do medo de estar longe dele de novo. A segunda, cheia de detalhes do curso, trazia um recorte de jornal onde ela foi elogiada por sua atuação no programa de capacitação. A terceira era curta, escrita às pressas, mas terminava com algo que ele leu e releu dezenas de vezes. Você é meu ponto de chegada. Ele respondeu a todas, com sua caligrafia torta e letras miúdas, contando causos da estrada, lembranças de infância, e até se arriscando a falar de sentimento, coisa rara, que ele aprendeu com ela a não esconder. No fim do 2º mês, foi ele quem a buscou no aeroporto. Ela vinha sorrindo, de mala pequena e olhar firme. Quando se viram, não correram. Caminharam um em direção ao outro como se cada passo fosse uma nova promessa. No caminho de volta, ela lhe contou que recusou o cargo que implicaria uma nova transferência. Queria ficar, queria construir, queria plantar e colher ali, onde o coração dela havia voltado a bater mais forte. E então, durante jantar com os amigos na pensão onde ele sempre ficava, ela anunciou: a gente vai morar junto. Os olhos se viraram para o caminhoneiro, que abaixou a cabeça sorrindo, tímido. O velho mecânico, companheiro de estrada e café, bateu no ombro dele. Até que enfim você parou um pouco esse caminhão e resolveu viver. Rapaz, o caminhoneiro apenas respondeu: eu não parei, só estacionei no lugar certo. Era madrugada quando ele acordou suado, apesar da brisa suave que entrava pela janela da nova casa. O caminhoneiro sentou-se na beira da cama, respirando fundo, tentando escapar de um sonho confuso onde perdia a estrada e ela sumia no retrovisor. Olhou para o lado. Ela dormia tranquila, o rosto sereno entre os lençóis de algodão fino que ela mesma escolhera na feira da cidade. Ele sorriu, com o coração ainda acelerado. A nova casa era simples, mas cheia de significado. Um sobradinho reformado na parte alta da cidade, de onde se via a estrada ao longe. Foi ideia dela escolher aquele lugar. Ele hesitou no começo, acostumado demais com a vida nômade, com a solidão da boleia, com o silêncio que grita, mas ela disse algo que ele nunca esqueceu. Você já andou demais. Tá na hora de alguém caminhar ao seu lado. Com o tempo, foram montando tudo aos poucos. Ela escolheu as cores das paredes, ele cuidou do quintal. Plantei uns pés de acerola e um pé de caju que ele trouxe de uma entrega no interior do Piauí. As redes no alpendre, compradas de artesãos que ele conhecia da estrada. A estante de madeira rústica que ele mesmo montou com sobras de carga. Viviam bem, mas não era fácil. A convivência trouxe à tona coisas que a saudade não deixava ver.
Ele ainda era calado demais, ela por vezes impaciente. Ele se esquecia de avisar quando ia atrasar. Ela achava que ele não se importava. Ele, acostumado a resolver tudo com as mãos, tinha dificuldade em lidar com os sentimentos dela. Ela, por sua vez, não entendia o silêncio como forma de amor. A gente se ama, ela dizia. Mas amar não é só gostar, é aprender a cuidar. Ele escutava em silêncio. Não retrucava. Mas por dentro, o velho conflito interno voltava com força. O medo de não ser suficiente. O medo de não dar conta. O medo de que, mais uma vez, ela fosse embora. E então, veio o baque. Um amigo antigo da estrada procurou com uma proposta tentadora. Assumir a coordenação de uma frota que fazia rota até o sul do país, com caminhões equipados, salário fixo e plano de aposentadoria. O detalhe, ele teria que se mudar para Minas Gerais, se passar 3 semanas fora por mês. Era a oportunidade que ele sempre sonhou. Estabilidade, reconhecimento. Mas o tempo longe dela e da vida que começavam juntos parecia alto demais. Contou para ela numa tarde nublada, enquanto tomavam café com cuscuz e queijo coalho na varanda. "E você quer aceitar?" Ela perguntou, com um olhar misto de apoio e medo. "Não sei, é uma chance boa, mas fico pensando se não é tarde demais para mudar tudo, ou cedo demais para largar o que estamos construindo." Ele coçou a barba, olhou o horizonte. "Eu nunca tive nada meu, de verdade. Só o caminhão. E mesmo assim, era emprestado." Ela segurou sua mão. "Agora você tem a mim. E eu não sou emprestada, mas também não sou âncora. Você precisa saber se quer mesmo ficar." Aquilo atingiu como uma descarga elétrica. Nunca pensara nela como uma âncora. Mas será que ele mesmo não estava com medo de se deixar ancorar? No fim daquela semana, ele decidiu recusar a proposta. Avisou o amigo com firmeza e um leve pesar na voz. O caminhoneiro sabia que estava abrindo mão de algo grande, mas estava escolhendo algo maior. Ela o abraçou quando soube, mas os olhos dela também diziam que o amor agora vinha com responsabilidade. Não bastava ficar, tinha que estar presente. De verdade, a vida a dois continuou com seus desafios. Ele passou a pegar rotas mais curtas, entre as cidades vizinhas, para estar mais tempo em casa. Isso afetou o bolso, menos quilômetros rodados, menos ganho, mas aumentou a presença. Ele estava lá nos jantares, nos aniversários da família dela, nos fins de tarde de rede e café. Mas então veio a tempestade que ninguém esperava. Um acidente de trânsito na cidade vizinha deixou o pai dela com dificuldade de locomoção. Não foi grave, mas exigia cuidados constantes. Ela, como filha única, assumiu tudo: fisioterapia, remédios, idas ao hospital. Ele tentou ajudar. Levava o pai ao médico quando podia, organizava os remédios, pagava parte das despesas. Mas ela estava sobrecarregada. E num domingo à noite, durante um jantar silencioso, ela disse: "Eu não estou aguentando tudo sozinha. E você? Parece que não está mais aqui." Ele largou os talheres. "Como assim? Eu estou fazendo o que posso." "Tá, sim, mas está com a cabeça longe. A estrada ainda fala mais alto para você." "Não é isso." "É sim. E tudo bem. Eu sabia desde o começo. Mas não sei se aguento me sentir sozinha mesmo estando acompanhada." As palavras doeram mais que uma freada brusca na descida. Ele saiu da mesa e foi até o quintal. Ficou ali um tempo, escutando o canto distante de um forró na casa vizinha e o barulho das folhas balançando com o vento. Pensou em tudo, no quanto ela tinha razão, no quanto ele ainda vivia com um pé na estrada e o outro no asfalto da casa. Estava ali, mas sempre pronto para partir. E isso não era justo com ela, nem com ele. Naquela noite, ele pegou papel e caneta. Escreveu uma carta. Não para ela, mas para si mesmo, como fazia quando era jovem e perdido. Uma carta que dizia: "Ou eu aprendo a estacionar com o motor ainda ligado, ou vou continuar quebrando meu próprio coração." Na manhã seguinte, ele a chamou para conversar. "Eu te amo, mas você tem razão. Eu ainda ando com o freio de mão puxado, sempre com medo de parar de vez. E o que você quer? Quero aprender a ficar. Não por obrigação, mas porque é aqui que eu quero envelhecer." Ela chorou. Ele também.
Foi ali que o amor deles virou compromisso de verdade. A partir daquele dia, ele começou a fazer pequenas mudanças. Passou a trabalhar como mecânico autônomo em dias livres, ajudando caminhoneiros da região. Abril. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Com a ajuda dela, um pequeno espaço no galpão para revisões rápidas. Era o começo de um novo ofício, que ainda cheirava a diesel, mas não exigia tanta ausência. Ela também mudou. Pediu uma redução de jornada por 6 meses, com apoio da PRF local, para cuidar do pai e ajudar na construção da nova vida. A comunidade se mobilizou. Os vizinhos ajudavam com doações, os amigos com presença. E o amor deles, agora, respirava com mais liberdade. Sem correria, sem promessas apressadas. Na varanda, ao fim de cada dia, dividiam o silêncio e o pôr do sol. Ele contava histórias da estrada, ela falava dos planos para um futuro que antes parecia tão incerto. Ele ainda rodava, sim, mas agora, cada vez que voltava para casa, sentia que estava chegando no destino certo. E cada abraço que recebia dela era como um posto de apoio na longa jornada da vida. O sol nascia devagar sobre o sertão, tingindo os telhados de barro com tons dourados. O caminhoneiro estava no galpão, limpando a graxa das mãos com um pano velho enquanto o rádio tocava Luiz Gonzaga baixinho no fundo. Ele havia acabado de ajustar os freios de um caminhão velho que pertencia a um rapaz da zona rural e agora preparava o café preto numa garrafa térmica lascada que usava há anos. Era assim que começava quase todos os seus dias agora. Ainda pegava a estrada de vez em quando. Entregas rápidas, coisas leves, mas o galpão havia se tornado parte do seu dia a dia. Ali, se sentia útil, se sentia necessário. E mais que isso, ali estava perto dela. A policial continuava firme no serviço. Depois que o pai dela voltou a andar com mais segurança, graças às sessões de fisioterapia feitas religiosamente toda semana, ela retomou sua carga horária completa. E ele assumia o cuidado do sogro nos dias em que ela não podia. Era um trato silencioso entre os dois e um gesto de amor que não precisava de declarações. O velho, apesar de teimoso, começou a ganhar gosto pela companhia do genro. No começo, só falavam de futebol, política e o tempo. Mas com o passar das semanas, o velho abriu um baú de memórias da juventude, das festas de vaquejada, dos bailes nas roças, da época em que foi noivo e fugiu com a noiva a cavalo. O amor da gente é bicho danado. Quando encrespa, a gente monta e vai, disse-ele num fim de tarde, tomando suco de cajá no quintal. O caminhoneiro o ouviu calado, com aquele sorriso tímido que carregava desde moço. Entendeu, naquela frase, mais do que anos de conselhos. Mas nem toda curva da vida é sinal de chegada. Algumas mudam o rumo. Numa sexta-feira qualquer, ela chegou em casa cabisbaixa. Tirou o coturno, pendurou a farda no cabide e sentou-se na rede sem dizer palavra. Ele percebeu no olhar dela que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa. Ela demorou a responder. Depois respirou fundo. Recebi outra proposta. Mais uma. Ele se sentou na cadeira de palha ao lado. É sobre mudar de cidade? É mais que isso. É um cargo em Brasília. Coordenação de um novo núcleo de combate à exploração nas rodovias. Algo que sempre sonhei. Trabalho de impacto real. Ele ficou em silêncio. É algo grande, não é? É, muito. E você quer ir? Ela demorou, os olhos fixos nas galinhas ciscando no quintal. Eu não sei. Não sei se vale a pena recomeçar de novo. Já larguei muita coisa para ficar. Ele entendeu. Pela primeira vez, ele viu que ela também vinha fazendo sacrifícios silenciosos, assim como ele, e que o amor deles estava baseado numa troca de concessões. O desafio era manter o equilíbrio sem que um dos dois se anulasse. E se a gente for junto? Ela olhou, surpresa. Como assim? Digo, o galpão pode esperar. A estrada me ensinou a me virar em qualquer lugar. E eu posso montar outro canto por lá. Até dirigir caminhão em Brasília eu dou conta. Ou então faço o que sei, consertar o que precisa ser consertado. Ela sorriu, mas havia medo no olhar.
E se a gente se perder de novo? A gente já se perdeu antes. Mas dessa vez, tamo indo de mãos dadas. Mas antes de qualquer decisão, veio o golpe inesperado. Na semana seguinte, o pai dela sofreu um AVC leve. Ficou com a fala arrastada e dificuldades motoras. Os médicos disseram que não era grave, mas exigiria acompanhamento e fisioterapia por tempo indefinido. A proposta para Brasília ainda estava em cima da mesa. E agora, tudo se tornava mais difícil. Ela entrou em conflito. Cuidar do pai era prioridade, mas também era o sonho da carreira batendo na porta. Ele via o coração dela dividido e sentia a dor de não poder resolver tudo. Vai, se for o que teu coração manda, ele disse. Eu fico, cuido dele por você. Mas e você? Eu sou da estrada. Eu sei ficar. Eu aprendi. Ela chorou ali mesmo, agarrada no pescoço dele, e decidiu, não iria. Pelo menos, não agora. Eu não quero construir meu futuro passando por cima do presente. Isso aqui, o que temos, não quero perder por mais nenhum sonho que me afaste de mim mesma. Nos meses seguintes, a vida mudou de ritmo. Ela tirou uma licença temporária. Ele ampliou o galpão e passou a treinar jovens da comunidade que queriam aprender mecânica. Montou um pequeno curso gratuito aos sábados. E, para surpresa de todos, o velho, jamais recuperado, começou a aparecer por lá também. Contava causos, mandava os meninos parar de fazer besteira. Aos poucos, virou o mascote do lugar. O galpão ganhou um nome novo, Curva Certa. A placa, feita à mão por um artista local, trazia o desenho de uma estrada e 2 corações cruzando o asfalto. Num fim de tarde, enquanto colocava as cadeiras para dentro do galpão, ela chegou com uma notícia inesperada. Adiaram o projeto de Brasília, mas abriram uma unidade aqui, no estado, em Petrolina. Eu fui convidada para coordenar o núcleo de atendimento humanizado nas estradas. Ele sorriu. Isso é perto. Muito. A gente pode ir e voltar. E se tudo der certo, abre unidade aqui também. E se não der, ela olhou para o galpão, onde os meninos riam e disputavam por quem terminava primeiro a troca de óleo. A gente segue, juntos, uma curva de cada vez. Naquele ano, chegaram a fazer uma viagem longa juntos. Ele aceitou uma carga especial para o Maranhão e ela tirou uma semana de férias. Foram na boleia, dormindo em postos, ouvindo forró antigo no rádio e comendo tapioca com queijo na beira da estrada. Relembraram a juventude, sonharam acordados, trocaram cartas mesmo estando no mesmo espaço. Era a primeira vez em mais de uma década que a estrada era dos dois. E foi ali, numa noite quente em Barreirinhas, deitados na carroceria do caminhão olhando as estrelas, que ele tirou do bolso uma caixinha de couro envelhecida. Eu não preparei nada especial, nem música, nem discurso, mas preparei isso aqui desde o dia em que te reencontrei naquela blitz. Ela abriu a caixa. Dentro, 2 anéis simples, de prata batida, um deles com o nome dela gravado à mão. Você quer casar comigo? Ela riu, emocionada. Eu já sou sua há muito tempo. Mas sim, agora com papel, rede armada e toda a família assistindo. Ele beijou sua testa e, no silêncio do sertão, os dois fizeram um voto simples, mas profundo. Nunca deixar que o amor fosse atropelado pela pressa. Os primeiros meses após o noivado foram de uma mistura intensa de alegria, expectativa e desafios silenciosos. A casa simples no interior da cidade agora parecia pequena para os sonhos que carregavam, mas ainda assim era o ninho onde cada manhã começava com o aroma do café fresco e o canto distante dos passarinhos da região. Ele, acostumado ao movimento constante da estrada, ainda tinha a pele marcada pelo sol e o cheiro de diesel impregnado nas roupas, enquanto ela, mesmo com a farda e o rigor do trabalho policial, trazia-no. Olhar a ternura e a força de quem luta para cuidar dos outros. Os planos para a mudança petrolina começaram a tomar forma, mas não sem resistência. O pai dela, apesar de melhor, ainda precisava de cuidados e atenção constantes. A decisão de deixá-lo foi carregada de culpa e dúvida. Ela sentia o peso de uma filha que devia estar ao lado, enquanto ele compreendia a angústia silenciosa que a fazia oscilar entre o dever e o desejo. A gente tem que ir, viu? Ele disse numa noite em que estavam sentados no alpendre, observando o céu estrelado. Não podemos deixar que o medo nos prenda. O futuro está logo ali, só esperando a gente se mexer.
Ela mordeu o lábio, olhando para as mãos cruzadas no colo. Eu sei, mas e o seu trabalho aqui? E a sua vida? Eu não quero que você perca o que construiu. Eu posso me virar, ele respondeu. O galpão pode ficar. A gente acha um jeito de manter tudo funcionando. Você é minha parceira. Não vou deixar que se sinta só. Nos dias seguintes, começaram a arrumar a casa, vendendo algumas coisas para ajudar com os custos da mudança e planejando a logística para que o pai dela ficasse sob os cuidados de uma prima que morava perto, com visitas frequentes deles. No trabalho, ela sentia a pressão crescente. O novo cargo na unidade de atendimento humanizado nas rodovias exigia dedicação total, além de encarar preconceitos internos por ser mulher e jovem em um meio tradicionalmente dominado por homens. Mesmo assim, seu comprometimento era inegável. Lutava para construir um ambiente acolhedor para os caminhoneiros, entendendo suas histórias e dores, tentando transformar cada atendimento em um ponto de apoio real. Ele, por sua vez, enfrentava seus próprios dilemas. O galpão, que batizaram de curva certa, ganhava vida e movimento, mas manter tudo funcionando enquanto preparava a mudança consumia suas forças. Tinha noites em claro, revisando contas, conversando com os jovens aprendizes, tentando não deixar o sonho morrer. E no meio disso tudo, a estrada ainda chamava. Num domingo, decidiu fazer uma última viagem antes da mudança. Era um percurso que conhecia como a palma da mão, levando uma carga leve para uma pequena cidade no interior da Bahia. A ideia era aproveitar para respirar o cheiro da terra, sentir o gosto da comida simples e encontrar velhos amigos. Durante a viagem, o caminhoneiro se deparou com a imensidão do sertão sob o sol escaldante, o vento batendo no rosto, o som do motor firme e constante. A sensação de liberdade era única, mas também vinha acompanhada da saudade que apertava o peito. Pensava nela, na casa que deixaria para trás, no recomeço que os esperava. No caminho, parou em um pequeno bar à beira da estrada, onde o cheiro de carne de sol assado e rapadura fazia o lugar parecer um pedaço do céu. Sentou-se ao lado de um grupo de caminhoneiros que conversavam animados sobre as estradas e as histórias de vida. Ouviu atentamente, contando suas próprias experiências, compartilhando risos e conselhos. Foi ali que recebeu uma notícia inesperada. A unidade petrolina estava passando por atrasos burocráticos e a inauguração seria adiada por mais alguns meses. O peso da incerteza caiu sobre seus ombros como uma nuvem negra. De volta à casa, encontrou ela sentada na rede, lendo um livro sobre a história da região. Quando contou a notícia, os olhos dela brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. Vai passar, disse ela, fechando o livro com força. A gente só precisa ter paciência e não deixar que isso nos desanime. Nas semanas seguintes, a tensão foi aumentando. As finanças apertavam, as responsabilidades dobravam e o sonho parecia cada vez mais distante. O pai dela piorava de saúde, precisando de mais cuidados, o que limitava ainda mais os planos. O caminhoneiro sentia o peso da culpa por ter que dividir seu tempo entre o galpão, a estrada e a casa. E ela, apesar de forte, mostrava sinais de cansaço, com olheiras profundas e um silêncio que pesava. Em meio a essa tempestade, uma reviravolta mudou tudo. Um antigo cliente do galpão, um comerciante respeitado da cidade, ofereceu uma parceria. Ajudar a expandir o negócio, investir em equipamentos de divulgação, desde que ele assumisse a responsabilidade de treinamento dos motoristas da sua frota. Era uma chance de estabilizar a renda e ganhar reconhecimento local. Mas o acordo tinha um preço. Ele precisaria dedicar ainda mais horas ao galpão, o que reduziria seu tempo com ela e o sogro. E também teria que assumir uma rotina fixa, perdendo a flexibilidade que tanto prezava. Ela, ao saber da proposta, surpreendeu com uma resposta inesperada. Aceita. A gente se ajeita. A vida não espera. A decisão trouxe alívio financeiro, mas também um novo desafio: aprender a equilibrar a nova rotina. O caminhoneiro passou a trabalhar quase de sol a sol, treinando motoristas, cuidando da manutenção e organizando as finanças. Ela, por sua vez, intensificou o trabalho na unidade de atendimento, organizando palestras, treinamentos e atendimentos humanizados nas estradas. A dupla parecia lutar contra o tempo, buscando construir uma vida que não o sufocasse. No meio desse turbilhão, surgiu uma subtrama que mexeu com o coração do caminhoneiro.
Um dos jovens aprendizes do galpão, um rapaz tímido e esforçado, enfrentava problemas em casa. Sua mãe adoecera e ele precisava equilibrar os estudos, o trabalho e o cuidado com a família. O caminhoneiro viu nele um reflexo da própria história, da luta pela sobrevivência e pelo sonho. Decidiu ajudar. Ofereceu trabalho extra, incentivou a continuar estudando e criou um laço de confiança e amizade que ultrapassava o profissional. Esse jovem passou a ser um ponto de luz no cotidiano pesado, mostrando que a solidariedade era uma ferramenta poderosa. Enquanto isso, ela começou a receber convites para participar de eventos culturais e palestras, onde falava sobre a importância do atendimento humanizado nas rodovias, da valorização do caminhoneiro e do respeito às dificuldades da vida na estrada. A cultura nordestina, com sua riqueza de cores, sons e sabores, permeava a cada momento. As festas juninas, o forró, as comidas típicas, os caos contados na feira, tudo fazia parte da vida deles, influenciando decisões e fortalecendo os laços. Era no ritmo do baião que encontravam forças para seguir, na simplicidade da tapioca e do queijo coalho que celebravam as pequenas vitórias. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Numa noite de tempestade, um problema no galpão quase comprometeu tudo. Uma pane elétrica causou um curto-circuito que danificou equipamentos essenciais, gerando prejuízos financeiros e atrasos nos trabalhos. O caminhoneiro se viu diante da necessidade de buscar um empréstimo para cobrir os custos. Era um risco grande, mas necessário para não perder a credibilidade construída com tanto esforço. Ela, mesmo exausta, não hesitou em apoiar. A gente dá um jeito. Como sempre, essa parceria silenciosa, baseada no respeito e na cumplicidade, foi o que os manteve firmes. Ao longo do tempo, as vitórias vieram, mas sempre acompanhadas de sacrifícios. O sucesso era fruto do trabalho árduo, da paciência e da vontade de nunca desistir. O caminhoneiro aprendeu que o amor não era só paixão, mas escolha diária. Que ficar junto exigia coragem para enfrentar a tempestade e celebrar cada raio de sol. E ela entendeu que, para construir um futuro juntos, era preciso abrir mão do perfeccionismo e abraçar as imperfeições. A estrada que os uniu continuava chamando, mas agora eles sabiam que o verdadeiro destino era onde pudessem ser quem realmente eram. O vento quente do sertão soprava forte naquela manhã, trazendo consigo o aroma da terra molhada pela recente chuva. O caminhoneiro acordou cedo, como sempre, e saiu para o quintal da casa que agora dividia com ela. No horizonte, o sol começava a tingir o céu de um laranja vibrante, iluminando as poucas árvores que se erguiam ao redor. O barulho distante de um galo e o canto dos pássaros compunham a trilha sonora daquele novo dia. Ele estava pensativo, os olhos fixos na estrada de terra que serpenteava pelo campo. A ideia de deixar tudo para trás ainda lhe parecia um pouco assustadora, mas havia também uma sensação de esperança que lhe aquecia o peito. Afinal, o futuro não era algo pronto, mas uma construção feita passo a passo, curva a curva. Ela apareceu na porta da cozinha, já com o avental amarrado, e sorriu para ele. Café pronto. Vem tomar antes que esfrie, disse, enquanto colocava 2 xícaras fumegantes sobre a mesa rústica. Sentaram-se juntos, em silêncio por alguns minutos, aproveitando o sabor forte do café e o conforto da rotina. Ele sentia-se em casa ali, apesar das dúvidas e da insegurança. Sabe, começou ela, olhando para o horizonte, eu estava pensando em como a gente tem raízes fortes aqui. Não é só a estrada que nos conecta, é a terra, a gente, a história. Ele concordou, mexendo no café. É verdade, essas raízes que nos seguram, que nos fazem voltar sempre, mesmo quando a vida parece puxar para longe. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para a viagem à Petrolina. Era uma mudança planejada, mas nada deixava de ser desafiador. Venderam o que podiam da casa, organizaram os documentos, cuidaram das questões do pai dela, que apesar das dificuldades, se mostrava mais forte do que muitos imaginavam. O caminhoneiro sentia o peso da responsabilidade de manter tudo em ordem, enquanto tentava segurar a ansiedade que crescia dentro dele. Ela, por sua vez, mergulhava no trabalho, cada vez mais dedicada à nova função, mas sempre com a mente dividida entre o presente e o futuro. No último dia antes da partida, o galpão Curva Certa reuniu amigos, familiares e jovens aprendizes. Foi uma festa simples, mas cheia de emoção,
com comidas típicas, sanfoneiro tocando e muita conversa boa. Ele aproveitou para falar com cada um dos meninos que ali trabalhavam, lembrando-os da importância de sonhar e nunca desistir, mesmo quando o caminho parece difícil. A estrada da vida tem muitas curvas e às vezes a gente se perde, disse ele, olhando nos olhos dos jovens, mas o importante é sempre voltar para o rumo certo, com fé e força no coração. A noite caiu e a casa ficou cheia de risos, abraços e promessas de reencontro. Na manhã seguinte, partiram. O caminhão carregado, a estrada aberta diante deles e o coração cheio de expectativas. Durante a viagem, a paisagem mudou. Os campos deram lugar a rios e frutíferas. O cheiro doce do cajueiro misturava-se ao frescor da brisa. Ela apontava para as pequenas vilas e contava histórias locais, enquanto ele dirigia com cuidado, aproveitando cada instante. Chegaram em Petrolina no fim da tarde. A cidade pulsava com vida, um contraste com a calmaria que deixaram para trás. As ruas movimentadas, as lojas coloridas, o som de um forró eletrizante vindo das janelas abertas. A unidade de atendimento onde ela começaria a trabalhar era simples, mas funcional. O prédio tinha um pequeno jardim com plantas típicas da Caatinga, e as paredes estavam decoradas com fotos de caminhoneiros e paisagens da região. Logo no primeiro dia, ela foi recebida com expectativa e desafios. A equipe era pequena e havia muito a ser feito para implementar um atendimento que fosse realmente acolhedor e eficaz. Ele, por sua vez, buscava oportunidades para expandir o galpão, agora um negócio novo na cidade. Encontrou dificuldades para adaptar o modelo antigo à realidade local, mas sua persistência e jeito simples conquistaram novos clientes. O choque cultural era evidente e ele percebeu que a vida na estrada, apesar de parecer solitária, tinha muito em comum com as histórias que ouvia nas ruas movimentadas da cidade. Entre os desafios, surgiram obstáculos significativos. Para ela, lidar com a burocracia e a resistência de alguns colegas mais antigos era uma batalha constante. Para ele, o desafio era conciliar o trabalho pesado com a saudade do sertão e das raízes. Em meio a isso, fortaleceram a relação aos poucos com gestos simples. Um café na cama, um telefonema durante o dia, um abraço apertado no fim da noite. A convivência mostrou que o amor precisava de espaço para crescer, mas também de paciência para superar os tropeços. No segundo mês, o pai dela precisou ser internado para um tratamento mais específico. Foi um baque, mas também um momento de união entre eles e a família. Organizaram visitas, dividiram as tarefas e enfrentaram juntos um momento delicado. Ele se dedicou ainda mais a apoiá-la, aprendendo a ser porto seguro nas tempestades da vida. Nesse período, uma nova reviravolta surgiu. A empresa do comerciante que havia apoiado o galpão propôs um contrato para ele treinar motoristas em toda a região, o que implicava viagens frequentes e maior responsabilidade. Era a oportunidade que ele esperava, mas também significava mais tempo longe de casa e dela. Ela entendeu, apoiou e prometeu esperar. Mas os dias se tornaram longos e a distância começou a pesar. As conversas por telefone ficavam mais curtas, as mensagens se acumulavam na caixa de entrada sem resposta imediata. O desgaste era natural, e ele sentia uma solidão diferente daquela da estrada, uma ausência que cortava o coração. Em um fim de semana, durante uma visita à cidade, decidiu surpreendê-la. Chegou sem avisar, encontrando-a no trabalho, exausta e com expressão cansada. "Você está linda", disse, sorrindo, puxando-a para um abraço apertado. Ela chorou, e naquele momento, o silêncio falou mais que palavras. Era a confirmação de que, apesar dos caminhos tortuosos, ainda estavam juntos. No mês seguinte, com a melhora do pai dela, conseguiram finalmente encontrar um equilíbrio. A rotina pesada deu lugar a momentos de descanso e lazer. Foram a uma festa junina local, dançaram forró sob as estrelas, comeram milho verde e paçoca. O sertão, com sua cultura rica e vibrante, mostrava que ali havia espaço para a felicidade, mesmo nos desafios. A relação deles crescia em confiança e respeito, construindo uma base sólida para os próximos capítulos da vida. Mas, como na estrada, a vida reserva curvas inesperadas. A seca daquele mês parecia mais severa que o habitual. O sertão, mesmo belo como sempre, exibia sinais de cansaço. O solo duro, as árvores retorcidas pela falta de água, e o céu, quase todo dia, sem uma única nuvem.
Mas dentro daquela casa em Petrolina, havia um outro tipo de tempestade se formando, e não era feita de vento ou areia. O caminhoneiro estava na cozinha, organizando a mala para mais uma viagem a serviço. O contrato com a empresa de transporte estava indo bem, mas exigia saídas longas e constantes. Nos últimos 2 meses, passava mais tempo no trecho do que em casa. Cada retorno era uma alegria, mas também uma batalha para reconectar os laços que o tempo insistia em afrouxar. Ela, do outro lado da sala, mexia no caderno de anotações da nova fase do programa humanizado. Estavam planejando implantar um posto de escuta emocional para caminhoneiros, uma ideia ousada, mas se encontrava resistência em muitos colegas que viam aquilo como coisa desnecessária. A rotina dos dois tinha se tornado apertada. Entre viagens, plantões e as idas ao hospital com o pai dela, que ainda lutava com sessões de reabilitação, mal sobrava tempo para conversas longas, para os risos, fáceis que antes preenchiam as noites. Naquela manhã, quando ele fechou o zíper da mala, ela se aproximou e segurou sua mão. Vai ser mais longa dessa vez? Ele assentiu, tentando sorrir. Quase 2 semanas. Preciso ir até o Tocantins. 3 treinamentos e uma vistoria de frota. Ela olhou para o chão por um instante, depois voltou a olhar para ele. Eu sinto falta de você aqui. Não só fisicamente, mas de você inteiro. Presente. Ele abaixou a cabeça. Sabia que ela tinha razão. Eu também sinto. Mas é por nós, isso tudo. Estou tentando construir algo que dê segurança. Eu sei. Ela apertou a mão dele, mas não esquece que a segurança de um lar não é feita só de dinheiro. Às vezes, é feita de presença, de silêncio junto, de café dividido na varanda. Ele prometeu que seria a última viagem longa por um tempo, que voltaria com planos para um novo projeto que poderia mantê-lo mais fixo na cidade. Mas, no fundo, havia uma pontada de dúvida. Estava fazendo o que amava, e isso colocava diante de uma escolha difícil. Na estrada, os dias foram intensos. O caminhoneiro treinou 20 motoristas, conheceu lugares que nunca havia parado antes e dormiu em redes armadas nos fundos dos postos. Cada vez mais sentia o corpo cansar, mas a mente permanecia ativa, pulsante, viva. Num dos trechos mais solitários da viagem, enquanto dirigia por uma estrada cercada de mandacarus e silêncio, parou o caminhão num acostamento largo para descansar um pouco. O calor era sufocante. Tirou o chapéu, bebeu água morna da garrafa térmica e olhou o céu aberto acima de si. Pensou nela, no pai dela, nos meninos do galpão, na casa simples em Petrolina. E então, como se o destino quisesse pregar uma peça, viu no espelho retrovisor a imagem de uma viatura da PRF se aproximando. Ele sorriu sozinho. A lembrança daquela blitz, que iniciará tudo de novo entre eles, ainda era viva, mas não era ela. Era outro agente, mais novo, que só queria verificar a papelada da carga. Seguiu viagem com o peito apertado. A saudade começava a doer diferente. Já não era mais aquela dor passageira da distância. Era a angústia de estar criando raízes em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando voltou, foi recebido com um abraço apertado do pai dela, já mais firme e sorridente, e um beijo morno dela, que apesar da felicidade, carregava no olhar a sombra da espera longa. Naquela noite, conversaram com calma. Você tem um dom com o que faz, e eu jamais vou querer que você deixe isso, disse ela, sentada ao lado dele na rede da varanda. Mas você precisa escolher se quer continuar crescendo sozinho ou crescer comigo. Ele entendeu. Ela não falava de abandonar a estrada, mas de aprender a fazer dela um caminho de ida e volta. Um lar com rodas. E ali nasceu uma nova ideia. Passou semanas trabalhando em silêncio num plano, transformar o galpão Curva Certa em uma escola itinerante de mecânica básica para caminhoneiros. Um projeto que ele mesmo levaria pelas estradas, com estrutura móvel, montada no baú adaptado de um caminhão. Com isso, poderia ensinar, trabalhar e voltar para casa mais vezes. Apresentou a proposta para a empresa que contratava, para a prefeitura de Petrolina e para alguns contatos que ela havia feito na PRF. A ideia foi recebida com interesse, mas também com dúvidas. Nunca ninguém fez algo assim por aqui, disseram. Justamente por isso que precisa ser feito, ele respondeu. Nos meses seguintes,
Com a ajuda de parcerias e doações, ele conseguia equipar um caminhão com ferramentas, mesas dobráveis, estrutura para apresentações e até um painel com vídeos educativos. Batizou o projeto de Mão na Roda, um nome simples, como ele, mas cheio de propósito. Enquanto isso, ela organizava eventos educativos e ajudava a implementar o posto de escuta emocional. Começava a ver frutos reais do seu trabalho. Caminhoneiros que antes eram apenas números agora tinham nome, história e espaço para serem ouvidos. Numa das ações conjuntas entre os dois projetos, realizaram um evento especial. Um dia de atendimento completo em um grande ponto de parada na divisa entre Pernambuco e Bahia. Ele estacionou o Mão na Roda bem ao lado da tenda montada por ela. O sol estava escaldante, mas a sombra de uma mangueira salvava parte do terreno. Caminhoneiros de várias partes do país passavam por ali, alguns por acaso, outros atraídos pelo burburinho. Troca de óleo, diagnóstico gratuito de freio a ar, consulta com psicóloga voluntária, café com bolo de milho. Era quase uma festa. Eles trabalharam lado a lado o dia todo, suando, sorrindo, acolhendo, ouvindo histórias. À noite, sentaram no batente do caminhão, com 2 copos de caldo de cana na mão. Viu só? Ela disse. Quando a gente junta as peças certas, até a estrada vira lar. E você viu? Ele respondeu. Quando a gente anda no mesmo rumo, até as curvas ficam mais suaves. Ali, entre o cheiro de pneu quente e a brisa noturna que vinha do sertão, trocaram um olhar que não precisava de mais nenhuma palavra. No mês seguinte, o Mão na Roda foi reconhecido como projeto modelo pela Associação Nacional de Transportes. Ela foi convidada a palestrar em Salvador. Ele, a demonstrar o caminhão-escola, em um evento em Recife. A semente que plantaram juntos começava a dar frutos de verdade. E mais importante que o reconhecimento era a sensação de pertencimento, de que, enfim, estavam onde deveriam estar. Agora eu entendi, ele disse, uma noite antes de dormir, com o rosto voltado para o teto. A estrada não é o lugar de ir embora, é o lugar onde a gente aprende a voltar. Ela sorriu, segurando sua mão. E agora, a gente sempre volta juntos. A estrada estava iluminada por um céu de azul quase branco, sem nuvens, típico de um agosto sertanejo. O vento soprava quente, mas havia no ar uma leveza que ele não sentia há muito tempo. O caminhão Mão na Roda deslizava suavemente pelo asfalto, levando não só ferramentas e conhecimento, mas uma história inteira de reconstrução. Ele dirigia com calma, os olhos fixos no horizonte, mas o pensamento no que deixará para trás e no que estava prestes a viver. Era o fim da última turnê oficial do projeto naquele ano. Tinha rodado quase 5 estados, treinado mais de 200 caminhoneiros, ouvido histórias de superação, chorado com confissões de homens calejados pela estrada e visto sorrisos sinceros que pareciam valer mais que qualquer prêmio. Agora, voltava para casa, para ela, para o lar que haviam construído juntos com tijolos de coragem, afeto e perdão. Ao entrar em Petrolina, a cidade parecia diferente. As ruas tinham mais cor, o cheiro de tapioca com queijo coalho no ar, o som de uma sanfona ecoando distante. E dentro dele, uma emoção difícil de explicar. Parou o caminhão na garagem da casa que dividiam há meses. O sol ainda estava alto. Respirou fundo e desceu. A rua estava calma, exceto por uma vizinha regando as plantas, que acenou com um sorriso. Ele retribuiu, ajeitou o chapéu e caminhou em direção à porta. Foi recebido pelo latido de um pequeno vira-lata que haviam adotado juntos, chamado Zé Toco, um sobrevivente da estrada que, assim como eles, precisava de um lugar para chamar de lar. Ela apareceu na varanda, segurando um pano de prato, e antes mesmo de dizer qualquer coisa, correu para abraçá-lo. Demorou. Sussurrou ela, com o rosto encostado no peito dele. Mas voltou. É isso que importa. Ele fechou os olhos, sentiu o mundo inteiro caber naquele abraço. Tudo ali fazia sentido. Não era só um retorno físico, era um reencontro consigo mesmo, com a vida que aprenderá a amar de novo. Tô de volta, meu bem. Agora é para ficar. Naquela noite, fizeram um jantar. Simples, macaxeira, carne de sol na nata e suco de caju. Comeram na varanda, sob o céu estrelado, ouvindo o som das cigarras, relembrando tudo que haviam vivido.
Ela contou sobre o progresso da unidade humanizada da PRF, sobre os grupos de apoio emocional que agora funcionavam em 3 cidades diferentes e das caminhoneiras que começavam a buscar ajuda também. Ele falou dos jovens que treinou, dos olhos brilhando com esperança, das cartas que receberá de motoristas agradecidos e do novo convite para expandir o Mão na Roda para o norte do país. Mas dessa vez, só se for comigo do lado, ela brincou. Agora é assim. Se não for com você, não tem estrada que valha. Passaram os dias seguintes organizando os papéis para formalizar o projeto como uma ONG. Ela usava os contatos dela, ele a experiência de campo. Juntos, se tornaram uma dupla respeitada no meio do transporte rodoviário. Mas havia uma última coisa que ele ainda queria fazer. Algo que estava no coração desde aquele reencontro na Blitz, meses atrás. No fim de semana, acordou cedo e a levou até o galpão original do Curva Certa, no sertão, onde tudo começou. O local agora funcionava como sede secundária do projeto, coordenado por 2 dos aprendizes que ele treinara. O galpão estava cheio de vida. Jovens limpando peças, preparando oficinas e uma faixa improvisada na entrada com os dizeres: "O futuro passa por aqui." Ela ficou emocionada. Era como ver a colheita de uma semente que eles mesmos haviam plantado. Caminhou entre os meninos, elogiou o capricho, conversou com os vizinhos e se emocionou ao ver o pai dela, agora aposentado e recuperado, ajudando os jovens com anotações e orientações simples. "Ele não para", disse ela, rindo. "Sangue de estrada. Não tem como parar", respondeu o caminhoneiro. Quando o sol começou a se pôr, ele pediu que todos se reunissem no centro do galpão. Pegou uma caixa que havia deixado escondida atrás de um armário. Sem dizer nada, ajoelhou-se diante dela. O silêncio foi absoluto. Ela ficou paralisada. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel simples, com um pequeno rubi no centro e a inscrição por dentro: "Na curva certa, te encontrei." "Eu não sei falar bonito, nem sei fazer grandes planos", começou ele, com a voz firme, mas o coração disparado. "Mas sei que te amo, e quero envelhecer do teu lado, com estrada ou sem estrada, com poeira no rosto, mas com amor no peito. Você aceita casar comigo?" Os olhos dela se encheram d'água. O galpão todo aplaudiu, gritou, alguns choraram. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou seu rosto com as 2 mãos e disse: "Sim." Pela segunda vez, sim. Agora para sempre. O abraço foi longo. Um abraço de estrada, de saudade vencida, de promessa cumprida. O casamento foi marcado para dali a 3 meses. Simples, embaixo do pé de um buzeiro da casa onde começaram tudo. Teve bolo de rolo, vestido de chita, chapéu de palha nos convidados e muito forró pé de serra. Vieram caminhoneiros de vários cantos do país. Alguns chegaram de surpresa, com caminhões enfeitados, buzinas tocando o ritmo do Asa Branca. Outros trouxeram lembranças da estrada, mapas rabiscados, bandeiras de cidades por onde o casal passou, até boneco de barro representando os 2. A cerimônia foi pequena, mas com o coração do tamanho do sertão. O pai dela entregou a filha com lágrimas nos olhos e orgulho no peito. "Cuide bem da minha menina", sussurrou para o genro. "Já cuido, e agora vou cuidar como marido." Após a festa, voltaram para casa de carona no Mão na Roda, decorado com fitas coloridas, uma faixa: "Agora é amor na boleia." Nos meses seguintes, a vida continuou com os altos e baixos de qualquer jornada. Mas agora, cada curva era enfrentada com 2 pares de mãos no volante da vida. Ela continuava seu trabalho junto à PRF, ajudando a transformar a forma como o Brasil tratava seus caminhoneiros. Ele seguiu com os treinamentos e os projetos sociais, agora com uma equipe maior e mais estruturada. Mas toda sexta-feira à tarde, sem falta, estacionava o caminhão na garagem e dizia: "Pronto, agora eu sou sócio até segunda-feira." E ela, com o avental ainda na cintura e cheiro de bolo de milho no ar, respondia: "Aqui é seu lar, e meu amor tá sempre à espera." Fim. Chegou até aqui? Então comenta amor. Deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.